Hoje a nossa viagem vai lá para o Rio Grande do Sul e vamos conhecer uma escritora que nasceu no Ceará, mas atravessou o Brasil inteirinho e está mantendo residência lá no Rio Grande do Sul. Vamos conhecer a nossa querida Andréia Moraes. Tudo bem, Andréia? Tá me ouvindo direitinho? Te ouço sim. Que privilégio estar aqui contigo. Bem-vindo ao nosso programa, pode ficar à vontade, que aqui é todo mundo de casa. Vamos bater papo e contar histórias. E já que a gente está começando contando história, né? Conta para aí o pessoal te conhecer um pouquinho. Quem é a Andréia? É professora? Nasceu no Ceará? E aí, continua a história pro povo. É bem isso. A história da Andréia começa no Nordeste, né? Meus pais são cearenses. Eu nasci na Bahia, na verdade. Nossa! Depois... Isso, é uma mistura. Bem eclética a coisa. E depois de algum tempo meus pais mudaram para o Pará, então eu cresci lá, aí volto para o Ceará, me caso, tenho filhas e hoje eu moro no Rio Grande do Sul, na cidade de Novo Hamburgo, então é de um extremo ao outro, conheço quase que todas as regiões do país. Olha só, e que diferença de temperatura, né? Porque lá para cima, para Bahia, é mais quentinho. Total, no Nordeste tem um sol para cada um, como se diz lá, né? Aqui no Rio Grande do Sul é assim, o clima é bem bipolar. Tem dias que tá muito, muito, muito frio, outros dias tá assim, um calor quase que semelhante ao do Nordeste, mas em algumas, na estação do verão aqui mesmo é muito mais quente do que no Nordeste. Engraçado a gente dizer isso, né? A imagem que a gente tem do Rio Grande do Sul é que é sempre muito frio, mas não, aqui tem um calorão também que, senhor. Vem quase aquela imagem, meu Deus, um dia vai nevar lá, daqui a pouco vai nevar. E a gente começou o inverno ontem, segunda-feira, né, o solstício do inverno. Como é que tá o frio aí? Já tá muito grande? Hoje, por incrível que pareça, hoje não. Hoje tá só aquele friozinho gostoso, sabe, que dá pra você tá só com um tricôzinho básico, tá tudo tranquilo, não tá muito frio. Já teve dias, ainda no outono, muito mais frios do que hoje. Nossa, mãe, e você fez essas mudanças todas, dá para ver bem aí uma diversidade cultural. E quando foi, né, em que meio de tantas viagens, tantas moradias, você se descobriu escritora? Na verdade, a leitura, a escrita sempre estiveram muito presentes na minha vida, porque eu tive muita influência da minha mãe. A minha mãe é uma leitora, assim, voraz mesmo, sabe? E a partir do gosto que ela tem pela leitura, ela incutiu isso em todos nós. Todos nós, filhos, gostamos muito da leitura. E esse prazer pela escrita, ele nasce na adolescência. Eu acho que como a maioria dos escritores, né, nasce na adolescência, naquele período que você não sabe muito bem a que veio no mundo e que você precisa descobrir uma forma de se expressar. E a minha forma de me expressar, de dizer o que o mundo me revelava, o que eu sentia, todas as dores e as incompreensões características da adolescência, aí eu descobri a escrita. Através da influência dos meus professores também, eu descobri que eu poderia ter uma forma de expressão, que essa forma de expressão me libertaria. Então, é por aí. E aí você chegou a ser professora, quando é que integrou a profissão? Você ainda é professora? Hoje eu não estou em sala de aula, mas eu digo assim que uma vez professor, você sempre será professor. Então, eu não estou em sala de aula porque eu trabalho hoje no IBGE, eu sou coordenadora censitária e atualmente não posso exercer minha paixão, né? Porque não dá para conciliar tempo com tudo isso. Mas a minha paixão sempre foi estar em sala de aula. Eu gosto de estar com os adolescentes, que é meu público favorito. Então, trabalhei muito tempo em escola de ensino médio, né? Trabalhei em todas as etapas também, mas a minha identificação é com o público de
ensino médio, né? Adolescentes mesmo, o povo diz assim, que adolescente é difícil. Para mim sempre foi o público que eu me encantava, né? E essa profissão como professora iniciou lá no ano de 2001. Eu comecei a fazer o curso, né, de pedagogia, e aí depois foi só me inserindo na sala de aula e me encantando cada vez mais. E aí, com essa visão toda de professora, de escritora, que assuntos que você aborda nas suas escritas? Você escreve só poesias ou você escreve outros tipos textuais também? Então, eu me arrisco em outros estilos, né, crônicas, algum conto, mas isso ainda nem saiu das gavetas, ainda está com cheirinho de naftalina. As poesias aqui já ganharam um pouquinho de dimensão, de visibilidade, porque eu, no ano de 2019, decidi criar um Instagram para publicar esses textos, mais por incentivo das outras pessoas que diziam, você tem que mostrar isso, você tem que dar visibilidade a isso, porque muita gente precisa conhecer a tua escrita. Porque, na verdade, quando a gente começa a escrever, eu acho que isso acontece com todos os escritores, pelo menos eu presumo, que a gente tem insegurança, nem sempre você acredita que o que você escreve é bom e que é necessário, sabe? Às vezes você diz, não, eu estou só aqui colocando para fora um sentimento que me ocorreu porque eu vi algo que não estava dentro daquilo que eu espero. Então, a gente acaba que não se sente seguro para colocar isso para o mundo. Mas, com o incentivo de muitas pessoas que conhecem a minha escrita desde muito tempo, eu acabei criando esse Instagram e ele serve como uma forma de dar visibilidade para isso. E a partir do Instagram foi que surgiram as antologias que hoje eu participo, né? Então, para mim é uma realização. E sobre o que eu escrevo mais coisas ligadas à nossa existência, sabe? Dores que são comuns a todo mundo, dores de amor, sentimentos de revolta com as situações que a gente encontra no nosso dia a dia. Então, a gente tem aí muito conteúdo para estar falando sobre isso. E eu não digo que eu escrevo por uma inspiração. Eu escrevo quando eu vejo que há necessidade de falar sobre um assunto. E aí sento, pesquiso, muita leitura e consigo transmitir, acho que da melhor forma que no momento eu consigo, porque a gente está sempre se aprimorando, né? Mas naquele momento, da melhor forma que eu consigo, porque aquilo precisa ser dito, sabe? Eu sinto que aquela mensagem precisa ser passada. Isso é muito interessante, porque geralmente a gente pergunta, né, para o escritor, como é que você escreve, né? Por que você escreve? E geralmente, acho que a maior parte que já passou por aqui, inclusive pelas nossas entrevistas, falou, eu tenho inspiração e aí eu faço. E você está dando aí um outro olhar, né, para os textos. Você constrói a partir daquilo que você quer falar e a partir das suas pesquisas. Então isso aí a gente pode ligar também para aquelas pessoas que às vezes têm medo de colocar no papel e não sabe como se basear para poder começar a escrever. Muito legal. E há quanto tempo você participa de antologias desde 2019, né? Qual foi a primeira? A primeira foi a antologia Juntas e Descaradas. O título é bem bacana, eu gosto muito desse título, da editora Livra. E é uma coletânea de várias autoras do Brasil inteiro também, né? Como o programa reúne gente do Brasil inteiro, né? E a própria antologia Palavra em Ação está reunindo muita gente até fora do Brasil. Essa antologia, que foi a primeira, ela reuniu muitas autoras do Brasil e a gente fala de tudo que nós, o público feminino, precisa falar. Então a gente fala de sororidade, sobre superação, sobre a própria conquista da mulher no seu espaço. Então são 8 temáticas que a antologia reúne. Até sobre os homens a gente dá uma palhinha, sabe? Tem texto sobre eles também. Cada uma com seu olhar, com sua forma de escrever, estão reunidas nesse livro. Ele está até aqui.
estão reunidas nesse livro para revelar a nossa voz. É uma forma de a gente entregar para o mundo a nossa voz, o que nos inquieta, o que nos motiva, o que mexe conosco. Muito legal, olha só, gente, nós vamos para o comercial e na volta a nossa querida amiga Andréia vai ler uma poesia aí desse livro e falar qual foi a emoção, né, de ter a sua poesia publicada pela primeira vez. A gente vai para o comercial, volta rapidinho. Voltamos rapidinho e para você que por acaso está passando agora aí pela telinha, ligou, sintonizou no nosso canal, vou adiantando aqui, nós estamos falando hoje sobre literatura, sobre poesias, sobre escritores, levantando mais uma vez essa bandeira de valorização do artista brasileiro. E hoje a gente está aqui com a escritora Andréia Moraes, lá do Rio Grande do Sul, contando pra gente um pouco da sua história, fazendo também uma comparação, né, entre a cultura, né, como o Brasil tem essa diversidade cultural. E a gente parou justamente no pedacinho onde ela vai ler pra gente a poesia que está na antologia, que ela participou, a primeira poesia, né, da antologia da Andréia, e ela vai contar também qual é a emoção, né, de ter, né, em suas mãos o seu bebezinho, né, um bebezinho, né, uma poesia publicada pela primeira vez. Então, conta aí pra gente, Andréia. Nossa, é como você disse mesmo, é um bebezinho, é como um filho. A mesma sensação de parir um filho é de você entregar para o mundo um livro. Não tem como não fazer essa referência, porque é algo fora do normal mesmo. Quando estava para chegar o livro, né, eu me sentia tão ansiosa como uma mãe que está na sala de parto mesmo. E você sente que tudo que você imaginou que um dia poderia acontecer, sabe? Aquela coisa de você não ter certeza se conseguiria, se você iria dar conta do recado, se seria suficiente, se a sua escrita seria suficiente, tudo isso se desfaz no momento que você abre o pacotinho e tá lá o seu livro. É um pacotinho. Sim, abre o pacotinho que eu me refiro, o pacotinho que chegou foi do Sedex, da editora. E aí tava lá o filhinho. Nossa, assim, eu fui às lágrimas. É incrível, eu falo também, eu sempre falei, quando eu publiquei o meu primeiro, nossa mãe, a sensação, eu só falava, gente, é igual ter um filho. É muito, muito, né? Os filhos ficam com ciúme um pouquinho, né? Mas não tem jeito, a sensação é assim, né? Falta pouco a gente contar os dedinhos das mãos e dos pés. Mas conta aí mais um pouquinho aí sobre esse seu primeiro participação na antologia. Você falou que era sobre as mulheres, isso é muito legal, as mulheres cada vez mais participando, colocando para fora essa vontade de viver, essa vontade de romper limites, né? E esse livro aí aconteceu bem assim, né? Sim, é exatamente nesse momento em que a gente começa, sabe,
a perceber que não precisa você se deixar cerrar, se impedir de fazer determinadas coisas. Eu acho que até hoje a gente ainda vive numa sociedade que tolhe muito as mulheres, não tem como a gente não perceber isso, né? E muitas vezes a sociedade que te cerca, as pessoas que te cercam, dizem assim, não, mas você nunca vai conseguir escrever. Claro que você consegue, a gente sempre consegue. E nossa busca, né, eu digo assim, nós mulheres, nossa busca não é para ser melhor do que ninguém, não é para, sabe, estar à frente de nada, dos homens, sabe? Não é uma briga a homens de um lado, mulheres de outro. É uma busca por a gente poder ser quem a gente é, fazer aquilo que a gente gosta, e não precisar estar dando explicações, né? Você simplesmente se colocar no mundo de uma forma livre, possível, e não precisar estar dando explicações. Porque você... Não, nós podemos. Nós simplesmente podemos e estamos fazendo isso. A escrita permite isso. Eu acho que muitas das mulheres que hoje escrevem, utilizam as redes sociais para colocar seus textos no mundo, elas têm essa visão, sabe, de que podem, que conseguem, e que muitas também estão lá para dizer ao público dores que elas passaram por gerações, sabe, privações que elas passaram por gerações, medos, silenciamentos que tiveram por gerações. Então, a voz feminina cada vez mais ganha palco na escrita, porque a gente sabe que se a gente for fazer um estudo, né, poucas são as escritoras. Claro que hoje a gente tem um número muito maior, mas se a gente for fazer um estudo da literatura, a gente vai ver que a história da mulher na escrita sempre foi uma história de resistência. Então, com certeza. Isso quando ainda não usavam pseudônimos para poder esconder, né, a sua identidade. Quantas, né, mulheres que tiveram que usar aí nomes masculinos para poder se autoafirmar. Sim, sim. A gente tem muitas histórias de mulheres que utilizaram pseudônimos masculinos para poder escrever aquilo que a época não permitia, né? Então, elas foram silenciadas, tiveram que usar subterfúgios para poder conseguir colocar a sua escrita no mundo. Eu acho que é bem isso. A escrita hoje é também uma forma de continuar resistindo bravamente nesse mundo ainda tão machista. Eu sonho que a gente consegue um dia não viver numa sociedade tão machista, sabe? Eu acredito nisso. Por quê? Eu acredito? Eu acredito na educação. E a educação promove essa transformação. Eu acredito que em breve, eu vou colocar o em breve aí como uma utopia, mas se Deus quiser vai ser um breve, a gente vai ter simplesmente uma sociedade que respeita as outras pessoas da forma que elas são, da forma que elas amam, da cor que elas são, do gênero que elas são, então sem diferenças, tá? Aliás, com diferenças, mas respeitando todas as diferenças, sem fazer uma separação entre A ou B. É isso aí, gente. Não é só igualdade, né, em si, é o respeito à diversidade, que é o que tanta gente prega hoje em dia, né? E como temos diversidade. Então, lê aí a poesia pra gente. Eu vou ler uma poesia que está nessa antologia, Juntas e Descaradas, já que a gente está falando exatamente sobre isso. Oi? Isso aí! Essa antologia. E esse poema, ele trata exatamente de transformação. Então, eu acho que cai bem nessa nossa conversa. A poesia, o poema se chama Metamorfose. Outra cadeira, outro lugar, outra estação. Uma imensidão para amar. A menina que gostava de Legião já não ouve aquela canção que dizia: quando chegasse a noite, cada estrela pareceria uma lágrima. Descobriu a fonte da felicidade, o pote de ouro no final do arco-íris e o alimento para o corpo e alma. Ela se permite ser essa metamorfose ambulante e não ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Faz alimentação saudável, rotina de exercícios, não para entrar em padrões.
porque seu padrão é ser feliz, mas porque quer estar inteira, e por inteiro desfrutar cada novo dia, ver a beleza do amanhecer, sentir o perfume das flores, as ondas do mar molhando seus pés. Descobriu a riqueza na simplicidade. E se perguntam o que nela mudou, responde apenas que mudou a si mesma. Aquela que procuram já não existe mais. Muito bonito, viu, gente? Olha, tá aí um poema para você em casa refletir. E falando em reflexão, conta aí pra gente o que você está achando, né, dessa nossa bandeira Coletânea Palavra em Ação. Eu acho que essa coletânea é simplesmente o que eu defendo. Por que eu já explico? Porque é algo que é necessário na sociedade. Vocês estão fazendo um trabalho que é valorizar a educação, valorizar escritores novos, dar voz a esses escritores, e com tudo isso estão criando um movimento literário de cultura, de valor, e que está criando uma semente muito maior, talvez até do que vocês tenham imaginado inicialmente, porque quando você abriu a matéria, você dizia que pensavam nos escritores locais e atingiu gente até do exterior. É isso que a escrita, que a leitura, que a educação promovem. É um abraçar de um mundo inteiro. E é isso que é necessário na sociedade que a gente vive. Eu acredito muito no poder da educação e valorizar novos escritores, as pessoas que estão trabalhando algo positivo na sociedade, seja local, seja nacional, seja internacional, é algo fantástico. Então, o projeto de vocês é simplesmente aquilo que me abraça, que me acolhe, que eu acredito. Então, parece assim, quando eu vi a proposta, né, o edital da coletânea, eu disse, meu Deus, eu estou na minha praia, cheguei no lugar que eu precisava. Foi assim, um encontrar. E eu acredito muito nisso, sabe? Que quando você está caminhando dentro do seu objetivo, acontece de você se deparar com outras pessoas que estão também caminhando nessa direção. Então, a gente acabou que se encontrou ao mesmo tempo nesse momento, e para mim é um privilégio muito grande estar podendo falar sobre isso hoje. Muito legal, gente. Olha só, às vezes o pessoal fala, mas por que vocês falam tanto, né, da coletânea Palavra em Ação e pedem para os escritores falarem tão bem? É porque muita gente, às vezes, está em casa, está pensando e não tem coragem de levantar da cadeira e realmente tomar uma atitude para fazer. E o que a gente quer é realmente isso, que as pessoas tomem atitudes. Cada ser tem dentro de si um universo. E por que não passar esse universo de coisas boas e dividir para o mundo? Então eu acho muito importante, quando a gente fala aqui da coletânea, quando a gente pede o depoimento de vocês, escritores aqui, é justamente para poder inspirar mais pessoas. Não só na nossa coletânea, mas enfim, como estão nascendo coletâneas e como estão nascendo outras pessoas que estão olhando para a cultura, para a educação com um novo olhar. E a gente fica muito feliz de estar fazendo parte desse grande movimento, porque não é só uma editora ou outra, cada um tem sua característica. Então eu espero que você seja muito feliz com a nossa coletânea. A gente agradece muito a sua participação no programa e em todo esse processo e esperamos que venham mais e mais filhotinhos aí pra gente contar os dedinhos, né? Contar as páginas, daqui a pouco livros solo. Enfim, a gente agradece muito a Andréa Moraes e a todos vocês aí de casa que estão assistindo a gente. Eu agradeço muito mesmo a possibilidade de estar dividindo com vocês esse momento, essa participação na coletânea Palavra em Ação e deixar meu recadinho. Eu acho que cada pessoa que estiver pensando hoje, assim, será que eu posso escrever? Será que eu devo escrever isso? Simplesmente escreva. Se jogue, como os jovens dizem, se jogue. Porque aquilo que você mais deseja é o que você mais é. Então, simplesmente seja você.
permita-se se lançar, colocar tudo aquilo que você gosta, que você ama, que você acha que precisa fazer. Se surgiu isso na sua cabeça, é porque isso é necessário. Então, permita-se. Permita-se e deixe que esse movimento literário, esse movimento pela valorização da educação, num país que não valoriza a educação, infelizmente, mas permita-se e seja mais um braço nessa revolução, nesse movimento revolucionário em busca de valorização da cultura, da educação, da arte, porque somos nós, artistas, poetas, escritores, que construímos essa nação. Então, seja mais um, permita-se. Isso aí, muito bem. A gente vai terminando o programa por aqui e amanhã tem mais para você.